Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação. Muito bom dia a todos, muito bom dia para essa galerinha que nos acompanha. Seja onde você estiver, a galerinha que está aqui presente pelo IPTV, mandar um abraço especial para Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Colônia do Gurgueia e Eliseu Martins são os polos que estão aqui com a gente. Galerinha do YouTube, a Adriana e a Érica já mandaram aquele bom dia especial. Muito bom dia para vocês. Prazer estar aqui com vocês, minhas lindas que sempre acompanham as aulas, né? À medida que a galerinha for chegando, manda aquele bom dia, diz qual a unidade escolar que você estuda, manda aí também a tua localização, o teu município, tá? E a gente vai mandar aquele bom dia especial. Certo, jovens? Vamos hoje, no dia 4 de outubro, finalizar, na verdade, o tema de lei de Lenz e lei de Faraday. Isso no nosso primeiro horário. No segundo horário, eu vou estar trabalhando com vocês revisão sobre os temas que a gente já abordou durante o último bimestre, tá bom? Então, vamos revisar um pouquinho dos temas de agosto e setembro no segundo horário. Hoje, agora, nesse primeiro horário, a gente vai estar finalizando o tema de lei de Lenz e lei de Faraday, beleza? Quando a gente fala de lei de Lenz e lei de Faraday, o nosso objetivo era exatamente esse. Você compreender o que era o fenômeno da indução eletromagnética, tá bom? Verificar diversas maneiras para você variar o fluxo magnético, que foi o que a gente viu em aulas anteriores, e também compreender a lei de Lenz, que a lei de Lenz é aquela lei que a gente trabalha com a aproximação e o afastamento do ímã para que eu possa variar esse campo magnético e, enfim, produzir a indução eletromagnética, que é criarmos uma corrente elétrica através do campo. E agora, galerinha, a gente vai compreender a lei de Faraday. A lei de Faraday é basicamente uma abordagem matemática do processo da lei de Lenz. Então, enquanto Lenz ele trabalhava com o sinal dessa corrente elétrica, ele trabalhava com o sentido dessa corrente elétrica, ele abordava um pouco mais da teoria, né, Canavieira? Agora, na lei de Faraday, nós vamos compreender a abordagem matemática. Beleza? Então, observe aí a nossa lei de Faraday na tela. O que ela vai dizer para a gente? Olha só, isso aqui a gente já conhece, né? A gente já sabe que ao variar o número de linhas de um campo magnético que atravessa uma espira, nós produzimos uma corrente elétrica e a consequência dessa produção da corrente vai também produzir uma DDP. Essa DDP nós estamos chamando ela de Fem. F vem do termo força, E vem do termo eletromotriz e I vem aí do termo induzida, tá? Então você tem Fem como sendo uma DDP criada a partir dessa corrente elétrica, tá bom? Então você tem a produção de uma voltagem. É aquela coisa. Se eu tenho corrente elétrica, galerinha de Canavieira, eu também tenho
uma DDP. Lembra da primeira lei de Ohm? Quem era a primeira lei de Ohm? Vocês que vão fazer o Enem não podem esquecer dessa lei, né? O U é igual a R vezes I. Quem é o I? O I, jovens, é a minha corrente elétrica. Ela é uma consequência, tá? Ela é uma consequência. De quem? Da DDP. Então, a partir da DDP, que é uma causa, eu crio uma consequência. Quem é essa consequência? A corrente elétrica. Então, se eu tenho uma bateria no circuito, por exemplo, eu vou produzir nesse circuito uma força que vai empurrar essas cargas que já se encontram nos fios do circuito. Só que elas estão perdidas, não é isso? Então, a DDP orienta essas cargas, que é o que vai produzir a corrente elétrica. Aqui, jovens, nós não temos uma bateria. Quem cria, então, professor, essa força que empurra as cargas? Esse fluxo do campo magnético, do afastamento e da aproximação do ímã. Então, quando você tem um anel e ao lado desse anel você tem a aproximação e o afastamento do ímã, nesse anel você cria uma corrente elétrica e essa corrente vai ser criada a partir de uma DDP. Essa DDP é o que nós estamos chamando de força eletromotriz. Meus anjos, como é que essa DDP ela vai ser criada? Repetindo, através da mudança de campo magnético, quando eu afasto ou aproximo o ímã. Então, essa mudança de campo magnético, nós estamos chamando ela, faz tempo, né, de variação do fluxo magnético. Então, através da variação do fluxo magnético em função do tempo, ou seja, se eu pego e vario o campo magnético através da aproximação e do afastamento do ímã, num tempo, contando o tempo que eu faço isso, eu vou estar criando aqui a minha DDP. Perfeito? Eu vou observar que eu crio a DDP, que é a nossa FEM. Beleza? Então não esqueça. Variação do fluxo sobre o tempo vai gerar essa DDP. Tá bom? Professor, eu estou percebendo que existe um sinal negativo nessa expressão. O que esse sinal negativo ele vai dizer? Ele vai informar para a gente aquela questãozinha do afastamento e da aproximação. Que sempre eu tenho que colocar o ímã, o campo magnético que ele produz, num sentido contrário ao campo magnético da espira. Lembra que quando o ímã está afastando, o que acontece na espira? Ela cria um polo oposto para impedir esse afastamento. Então, quando o ímã já está indo embora, ela diz, não, ímã, volta. Aí, novamente, o ímã é atraído. Quando o ímã é atraído, aí a espira muda de ideia. Aí ela muda o polo dela para que fiquem polos iguais. Aí o ímã se afasta. Então, sempre eu vou produzir um movimento de aproximação. Durante a aproximação,
os polos acabam sendo iguais para produzir o afastamento. E quando eu consigo produzir o afastamento, a espira muda o seu polo para que o polo seja diferente e haja uma aproximação de novo. Então, por isso que fica esse movimento de vem e vai. Aí surge esse sinal, de acordo com Faraday. Esse sinal ele serve para você identificar isso, tá? Para você colocar matematicamente esse processo. Quando a gente fala de unidades, qual é a unidade de fluxo? A unidade de fluxo é o Weber, né? A gente vem estudando fluxo já há algumas semanas. Qual a unidade de tempo, professor? Segundos. Então, Weber por segundo vai acabar produzindo a unidade volt, que é uma unidade de DDP. Então, ao final do cálculo, quando a gente já tiver calculado a FEM, você vai colocar a unidadezinha volt, representada pela letra V maiúscula. Perfeito, jovens? Então, essa lei de Faraday, ela só vai representar matematicamente o que nós já conhecemos na teoria. Aquele fenômeno da indução magnética. Tá? Bacana, meus queridos. Eu vou te dar 2 minutinhos para você poder anotar essas informações e aí a gente volta depois desse time, tá bom? 2 minutinhos. Prontinho, meus queridos. Estamos de volta, tá? E como eu estava falando, esse sinal ele é muito importante, tá? Esse sinal ele traduz para a gente essa questão do fluxo sempre se opor ao sentido do campo magnético original, né? O sentido do campo magnético de origem. Normalmente a gente associa esse sinal ao sentido da corrente, tá? Então esse sinal ele vai aparecer em decorrência da corrente elétrica. Perfeito? Vamos lá, jovens. Continuando aqui
a nossa aula, já vou partir logo para a aplicação, para algumas questões que a gente possa aplicar os nossos conhecimentos. Então ele vai dizer assim: uma espira está imersa, está em um campo magnético, que a intensidade do fluxo que o atravessa é de 2 vezes 10 elevado a menos 6 Weber. Então aqui, galerinha, ele já está te informando o seguinte dado. Se eu tenho uma espira e por essa espira passa um campo magnético, o campo magnético que passa por ela vai ter uma variação de fluxo que inicialmente esse fluxo é de 2 vezes 10 elevado a menos 6. Inicialmente, esse fluxo tem esse valor. Em um intervalo de 5 segundos, olha só, o meu fluxo, ou seja, a quantidade de campo magnético que atravessava a espira, era essa, de 2 vezes 10 elevado a menos 6. 5 segundos depois, a intensidade do campo ela é reduzida a 0. Então ele para de produzir campo na espira. Pode ter sido por conta do afastamento do ímã. Então o ímã ficou tão longe que não tem mais campo magnético sendo produzido na espira. Determine, olha o que ele está pedindo. Determine o valor da FEM induzida na espira nesse intervalo de tempo. Então ele quer saber o valor da DDP. Toda vez que ele falar FEM, é a DDP que foi criada na espira. Então vamos só finalizar a nota dos dados, né, das informações. O fluxo final tem um valor de 5 segundos. Opa, isso aqui é o tempo, desculpa. O fluxo final é 0. E o tempo é 5 segundos. Então foram essas informações que ele deu para a gente. Não é isso? O que nós vamos determinar, jovens? A gente vai tentar determinar quem é o fluxo, né? A variação de fluxo que aconteceu. E depois a gente determina a FEM. Eu já posso fazer isso direto no meu cálculo. Então, o nosso objetivo é calcular a FEM. Então, calculando a DDP forçadamente criada na espira, nós vamos encontrar a partir do que, professor? A partir da lei de Faraday, a seguinte DDP. Então, olha só. Essa é a lei de Faraday. Certo? Essa é a lei de Faraday. Aí, meus queridos, substituindo os dados, nós vamos ter as seguintes informações. Menos da fórmula. A FEM final menos a FEM inicial. Tudo isso dividido pelo tempo.
Professor, de onde saiu esse FEM, a indução final, que é o campo magnético final, menos a indução inicial, que é o campo magnético no início? De onde saiu esse valor? É uma variação, né? O termo antes, se você observar, isso aqui é uma variação. Toda variação na física é o valor final menos o inicial. Então, esse triângulo, que é uma letra grega chamada delta, ele vai indicar variações. Então, você sempre vai fazer assim, final menos inicial. Tá? Substituindo os valores, você vai encontrar os seguintes valores. Menos, né, da própria lei de Faraday. Aí você coloca aqui 0, que é o final, o campo magnético final, o fluxo de campo, menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é o fluxo inicial. Tudo isso dividido por quanto, professor? Dividido por 5, que é o tempo. Esse 0 eu não contabilizo mais. Perfeito? Porém, eu tenho um joguinho de sinal aqui. Menos com menos. Menos com menos eu fico com mais, não é isso? Então eu vou ficar com 10 elevado a menos 6 sobre 5. Participação especial da Rosinha. Vem cá, Rosinha, venha. Abre a câmera aí, jovem, para mim. Venha. Venha. Olha aqui, Adriana. Olha aqui, Adriana. Quem chegou na minha aula para matar a saudade? Olha a Érica. Tem gente que tá com ciúme aqui, né? Eita, dor de cotovelo, é? Oh, meu Deus. Ele mas tem fã, viu? Tu tem fã, viu, Rosinha? Olha, saudades, tudo mais. Até abandonou. Nem fala mais, nem comenta mais. Ô, meu amigo, obrigado pela visita. Saudades. Só para matar a saudade. Vamos lá, galerinha. Continuando aqui a aula, jovens. Nunca mais ela vai entrar nesse estúdio, tenho certeza. A gente vai agora dividir 2 por 5. Olha aí, abraços aqui de Canto do Buriti, né? Até Canto do Buriti tá com saudade da Rosinha. Ficou famosa, viu, Rosinha? A Joyce aqui tá morrendo de ciúmes. Não vai nem mais interpretar a minha aula. Galerinha, 2 dividido por 5, jovens. E aí? Se a gente dividir 2 por 5, fazer aqui no cantinho, nós vamos encontrar 0,4, né? Tu tem aí R$2, divide para 5 pessoas, cada um vai receber 40 centavos, né? E ainda tem o 10 elevado a menos 6. Confere? Como eu não posso ter um número menor que 1 à frente dessa potência de 10, eu vou mover a minha vírgula para a direita.
Quando a gente faz isso, eu acabo colocando menos 1 lá no expoente. Eu acrescento menos 1. Então, fica 4 vezes 10 elevado a menos 7. Eu não acrescentei menos 1. Volts, que é a nossa DDP. Então, a galerinha que falou que era 4 vezes 10 a menos 7, acertou. Muito bem, jovens. Vou colocar aqui o nosso resultado bem destacado, para você ver que o nosso resultado final é esse. Então, a DDP que eu crio, quando eu aproximo, quando eu afasto o ímã, para essa situação aqui, é 4 vezes 10 elevado a menos 7. Professor, é uma DDP muito pequena, né? Sim. Normalmente, a corrente criada nessas situações é muito pequena. Aí, a consequência, galerinha de Canto do Buriti, é a gente ter uma DDP também muito pequena. Tá bom? Meus queridos, vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente volta já já. 2 minutinhos. Muito bem, jovens. Estamos de volta, tá? Tu atualiza para mim só o IPTV. Acho que o retorno está um pouquinho atrasado. Jovens, vamos para a próxima, tá? Olha aí o nosso gabarito confirmando o nosso valor, tá bom? Vou para a próxima questão. E agora ela já envolve, galerinha, resistência elétrica. Eita, professor, tá piorando para a gente. Calma. Aqui a gente já vai usar os conhecimentos que a gente já tem. Lembra que eu citei a primeira lei de Ohm? O que era a primeira lei de Ohm? Anota aí. Primeira lei de Ohm. Como é que essa lei ela é escrita? DDP, U, é igual a resistência R
vezes a corrente I. Certo? Porém, galerinha, essa DDP aqui é uma DDP que é criada não de forma forçada. A bateria disponibiliza para o circuito utilizar. Porém, você tem a FEM como uma DDP também. Só que agora essa DDP já é uma DDP forçadamente criada. Por quem? Pelo ímã, durante a aproximação e o afastamento dele. Aí lá na espira, lá no material condutor, você tem a geração forçada de uma DDP, que é a nossa famosa FEM, né? Professor, então quer dizer que quando eu usar a DDP nesse assunto aqui, eu posso usar a primeira lei de Ohm? Pode. Pode sim. Vou te mostrar como. Ele diz assim na questão: durante um intervalo de tempo de 2 segundos, durante um ΔT de 2 segundos, ocorre uma variação de fluxo de 5 Weber. Então, durante um tempo de 2 segundos, o meu campo magnético ele mudou o seu valor em 5 unidades. Sob um condutor de resistência elétrica igual a 0,1. Então, o material que eu criei forçadamente a minha DDP tem uma resistência elétrica de 0,1. Então, aqui eu já tenho a variação do fluxo, que é 5. E eu já tenho uma resistência elétrica de 0,1. A corrente elétrica que atravessa esse condutor é igual a... Então, eu quero saber o valor de I. Perfeito. E agora, professor? Vamos calcular essa corrente elétrica. Bora lá. O que eu falei para vocês? Que eu posso usar para calcular a corrente elétrica a primeira lei de Ohm. Porém, como nós estamos tratando não de uma DDP criada à boa vontade da bateria, eu estou falando agora de uma DDP criada forçadamente, então eu uso FEM. E essa FEM ela é igual a R vezes I. Beleza? Porém, de acordo com a lei de Faraday, a FEM ela também pode ser escrita como? Ela pode ser escrita como menos a variação do fluxo de campo magnético dividido pela variação do tempo. Eu igualo isso, eu comparo isso à primeira lei de Ohm. R vezes I. Certo? Prontinho, agora é só substituir, né? Para a gente encontrar a corrente elétrica. Então fica menos 5 sobre 2
é igual a 0,1 vezes I. Galerinha, se eu tenho uma fração, eu tenho que ter um numerador e o denominador. Todo número, eu também posso escrevê-lo na forma de fração, basta colocar o número 1 aqui embaixo. Não é isso? Fazendo meio pelos extremos, esse menos 5 vai multiplicando 1, esse 0,1 vai multiplicando o 2. Então fica 0,1 vezes 2 vezes I igual a menos 5. Então eu fico com 0,2 vezes I igual a menos 5. E agora, jovens? I é igual a menos 5 sobre 0,2. O I vale quanto, jovens? Menos 25, né? Menos 25 amperes. Professor, e esse menos aí? Esse menos é só para representar que a minha corrente ela é uma corrente criada de forma induzida, de forma forçada. E esse menos só quer dizer que eu estou me opondo. Me opondo a quê, mestre? A quê, professor? Me opondo ao campo magnético que deu origem a essa corrente, que é o campo magnético do ímã, tá? Então esse menos, ele só identifica uma oposição ao campo magnético de origem, que é o campo magnético do ímã. Porém, você tem que olhar só para o número, tá? Você tem que olhar só para o módulo da corrente. Por isso que a letra correta é a letra B de bolo. Não existe, meus queridos, não existe corrente elétrica negativa, tá? Não existe corrente elétrica negativa. Ela só vai existir na forma negativa nessa situação. Porque esse menos indica que eu estou criando um campo magnético. Esse campo magnético que eu criei cria uma corrente elétrica e essa corrente ela se opõe ao campo magnético de origem, que é o do ímã. Tá? Então, essa é a justificativa do negativo. Bom? Vou te dar 2 minutinhos e aí a gente volta depois para mais questões. Tá? 2 minutinhos na tela.
Vamos lá, galerinha. Vamos para a próxima questão, tá? Terceira questãozinha. Diz assim: marque a alternativa correta a respeito da lei de Faraday. E aí, jovens, o que a gente pode marcar? Letra A diz assim: a lei de Faraday diz que a corrente elétrica forçadamente criada numa espira sempre gera um campo magnético oposto ao campo magnético variável que lhe deu origem. Galerinha, seria, na verdade, o oposto, tá? Seria, na verdade, o oposto. Não é a corrente que cria o campo, e sim o campo que cria corrente. Então, essa letra A está fora, tá? Letra B. A lei de Faraday determina que a corrente forçadamente criada em um circuito exposto a um campo magnético variável. A lei de Faraday, galerinha, como eu falei para vocês, ela trata do campo magnético que gera uma corrente e que essa corrente produz aí, ela dá origem a uma DDP também, tá? Então, ele já está associando mais à lei de Lenz. A lei de Lenz que ela aborda essa questão da origem da corrente elétrica, tá bom? Então, cuidado para não confundir. Lenz já vai trabalhar com o sinal da corrente, o sentido da corrente. Faraday já vai estar associando mais ao fato da gente ter uma DDP. Beleza? Ao fato da gente ter uma variação do fluxo. Beleza? Então, também não é a letra B, porque ele já está citando aqui novamente a corrente, tá? Letra C. O sinal negativo da lei de Faraday existe porque todo campo magnético variável gerado induz o surgimento de correntes que produzirão campos magnéticos no mesmo sentido. Estava tudo certinho, tudo bacana na explicação do sinal negativo, só que ele acaba errando lá no final, quando ele diz que o campo magnético é no mesmo sentido. Na verdade, é no sentido oposto, tá? Letra D de dado diz o quê? A letra D fala que a lei de Faraday determina que a força eletromotriz é produto da relação entre a variação do campo magnético pelo tempo. Não é isso que a lei de Faraday diz? A lei de Faraday diz que eu vou criar uma DDP. Não é isso? Vou criar uma tensão, uma voltagem. E essa DDP, ela é criada através do quê? Da variação do campo magnético num intervalo de tempo. Então, a resposta aqui, jovens, bora ver o nosso gabarito, seria a letra D de dado. Pode confirmar aí no seu caderno que a letra D é a resposta da terceira questão. O que está errado na letra E, professor? A lei de Faraday determina o sentido e a direção dos campos magnéticos gerados por fios e solenoides. Na verdade, não é a lei de Faraday que faz essa determinação, seria mais para a lei de Lenz. Ela que estuda aí a questão do sentido e
da direção do campo. Bom? Então ficamos com a letra D. Parabéns aí à galerinha de Canto do Buriti, que acertou a nossa terceira questãozinha. Vou para a próxima, tá? Vou para a próxima questão, teórica também, tá? Bora aqui, quarta questãozinha. E, de acordo com a lei de Faraday, o que a lei de Faraday ela diz? Ela diz que eu vou criar uma DDP forçada. Essa DDP forçada, ela é também chamada de FEM, né? Força eletromotriz induzida. E essa DDP, ela tem origem através da variação de campo magnético em um condutor. Aí é isso que ele está perguntando. O que essa variação de fluxo de campo magnético é capaz de produzir? O que vocês acham? Que eu consigo produzir através da mudança de campo magnético. Eu consigo produzir uma dilatação, ou seja, aumentar o tamanho dos objetos ou diminuir o tamanho deles? Não dilato nada, né? Eu vario a temperatura? Não, eu não vou variar a temperatura do material, não. Eu crio uma resistência elétrica? Também não. O próprio material provavelmente já tem a resistência dele. Não crio nada através da mudança de fluxo magnético, a não ser uma força eletromotriz, uma DDP. Confirma aí com o nosso gabarito, letra B de bola, né? Muito bem. Letra B de bola é o gabarito da quarta questão. Vamos lá para a próxima. Próxima questãozinha. Beleza, bora lá. Deixa eu repetir aqui a explicação da quarta questão. Ele quer, na quarta questão, que eu determine o que vou produzir, o que eu consigo produzir através da variação de campo magnético. Então, quando a gente varia campo magnético, o que nós conseguimos produzir, jovens? É isso que ele está querendo saber. Nós conseguimos produzir uma DDP. Lembra, você tem esse seguinte caminho, ó. Variação de campo magnético produz corrente elétrica e produz essa corrente elétrica a nossa FEM. Não é isso? Então você vai seguir esse caminho. Então é isso que a nossa lei de Faraday ela vai abordar. Ela vai dizer que a variação de campo magnético produz uma DDP forçada, produz uma FEM. Por isso que o gabarito é a letra B de bola. Não vai produzir resistência, porque a resistência ela já é produzida de outra maneira. Normalmente ela já é uma característica do material. O próprio material já possui
a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. Variação de temperatura, eu não vou produzir variação de temperatura em decorrência da mudança de campo magnético e nem vou dilatar os objetos, nem vou produzir dilatação do material em decorrência do campo magnético. Tá? Então, realmente seria só a letra B de bola. Perfeito? Para a gente finalizar aqui o nosso primeiro horário, temos aí a quinta questãozinha. Um pequeno corpo imantado, ou seja, um corpo magnetizado, está preso à extremidade de uma mola e oscila verticalmente na região central de uma bobina. Então, você tem aqui um material imantado, e esse material imantado ele fica oscilando para cima e para baixo, se afastando e se aproximando dessa mola. Tá? E, devido a esse movimento de oscilação da mola, esse material imantado ele vai estar passando no centro desse anel, no finalzinho da imagem, que tem os terminais A e B. Beleza? Então, você terá esse movimento de acordo com a imagem que eu representei. Devido à oscilação do ímã, que é o material magnetizado, imantado, aparece nos terminais AB da bobina. O que vai aparecer, galerinha? O que vai aparecer? Qual é a consequência desse movimento de aproximação do ímã e de afastamento do ímã? Olha só, nós teremos uma tensão elétrica variável. Nós teremos uma tensão elétrica variável. Tá? Ou seja, nós teremos uma DDP, que a gente está chamando de FEM. Por que nós estamos chamando de FEM? Porque ela é forçadamente criada. Muito bem, Érica, galerinha aí que marcou letra D de dado. Professor, por que não pode ser a letra A? Porque não cria, olha só, não cria corrente elétrica constante apenas. Ela está incompleta, ela não está errada, tá? Ela só está incompleta. Letra B de bola. Uma corrente elétrica variável? Não, eu não vou criar uma corrente alternada. Eu crio uma corrente constante. O mesmo valor da corrente criado na aproximação é o mesmo valor da corrente criado no afastamento. A tensão, ela é constante? Não. A tensão ela é variável. Por que ela é variável? Porque há momentos que eu tenho crescimento do campo e há momentos que eu tenho decaimento, diminuição do campo. No momento do crescimento, eu crio maiores valores para a DDP. No momento da diminuição do campo, eu crio menores valores para a DDP. Então, a tensão ela é variável. E aí, na letra E, ele diz que a tensão e a corrente são constantes. Está errado. A tensão é variável e a corrente ela é constante. Beleza? Galerinha, no nosso segundo time a gente continua esses exercícios, tá? A gente vai ficar por aqui no primeiro horário
Temos um intervalo de 20 minutinhos e depois a gente retorna, tá bom? Aguardo vocês para a nossa segunda aula e até lá, jovens!